Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a cada um. Então nós vamos falar sobre esse tema, suicídio moral. Quando nós falamos ou pensamos em suicídio, normalmente nos vem à mente o quê? O suicídio direto ou o suicídio consciente, que é aquele que o indivíduo, num determinado momento, utiliza-se de algo para matar o seu corpo físico de uma forma rápida, de uma forma em que ele toma uma dose letal de uma determinada substância e isso mata o corpo físico. A gente sabe que a porta do suicídio é um dos mais dolorosos enganos que o indivíduo pode cometer. No livro O Céu e o Inferno, tem uma parte que fala sobre a evocação dos suicidas. E ali, esses suicidas, eles relatam as suas histórias. E eles colocam que o sofrimento, o maior sofrimento que se possa imaginar na Terra, não pode ser comparado ao sofrimento que eles sentem no mundo espiritual. Normalmente a pessoa, ao realizar o suicídio, ela procura e imagina que ela está matando a sua dor. Normalmente a pessoa pensa, eu não vou ver mais nada, eu não vou sentir mais nada e eu não vou mais sofrer. Por isso que o indivíduo pensa em tirar a vida física. Mas será que é isso que acontece? O indivíduo se mata e não vê mais nada? A doutrina espírita matou a morte, dizendo e mostrando a todos nós que o espírito é imortal, que nós matamos somente o corpo. O espírito jamais sai da vida. Saímos do corpo, mas não saímos da vida. Então, o indivíduo que busca o suicídio consciente, ele está agravando ainda mais os seus sofrimentos, as suas dores. Porque quando nós passamos para o mundo espiritual, nós continuamos sendo o que nós somos, sentindo o que nós sentimos, agravado a esse ato inconsequente, esse ato de desespero que o indivíduo praticou. Então, continua sentindo os mesmos medos, as mesmas frustrações, as mesmas dores, as mesmas angústias, as mesmas tristezas. Então, somado a tudo isso que o levou a pensar no suicídio, ainda tem o arrependimento, ainda tem uma série de coisas que não é a tônica do nosso assunto de hoje. Mas é muito importante nós sabermos que o suicídio, ele agrava sempre os nossos sofrimentos. Jamais será uma solução. Mas e o suicídio moral, que estamos aqui, nesse momento, chamando a reflexão? O que significa, o que seria o suicídio moral? Trazendo de novo o livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, no capítulo 5, onde fala especificamente do suicídio, alguns espíritos superiores nos esclarecem dizendo que o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, como nós estávamos falando antes, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças físicas. Tudo que nós fizermos conscientemente para apressar a extinção das forças físicas, nós estamos, então, causando danos ao nosso corpo físico, e isso é um tipo de suicídio moral. No Livro dos Espíritos, na questão 952,
Tem também esta colocação falando que o homem que perece vítima das paixões, que ele sabia lhe haviam de apressar seu fim, que ele é um suicida moral. E coloca mais nos dizendo que ele é mais culpado do que aquele que num momento de desespero pratica o ato de suicídio. Por quê? Porque aquele que numa situação de desespero ele pratica o ato de suicídio, ele tem um certo atenuante. Qual é o atenuante dele? É que ele, naquele momento, ele estava tomado de emoção, desequilibrada, mas estava tomado de emoção. E não conseguiu pensar. O outro, ele sabia que determinadas atitudes iriam gerar nele a extinção das forças físicas, mas mesmo assim ele continuou com aquele comportamento, com aquelas atitudes, gerando então o que a gente chama de suicídio moral. Então nós temos o suicídio voluntário, onde a pessoa ingere uma dose letal de uma determinada substância ou qualquer outra forma e morre instantaneamente. E o moral, quando a pessoa ingere doses fracionadas de veneno, com plena consciência dos seus malefícios. Certa vez eu vi uma camiseta que dizia assim: o cigarro mata lentamente. E atrás dizia: mas tudo bem, eu não tenho pressa para morrer. Só que o indivíduo sabe que o cigarro mata, sabe que a bebida também mata, sabe que as drogas matam, e mesmo assim continua fazendo uso daquelas substâncias, ocasionando o quê? O acúmulo de determinadas substâncias num nível muito alto no nosso organismo. Pessoas até mesmo que a gente pode pensar, não, mas é só dessa forma que eu vou praticar o suicídio moral? Fumando, bebendo, usando drogas? Lembrem que nós anteriormente falamos tudo que apressa a extinção das forças vitais. Tudo que apressa a extinção das forças vitais. Então, vai ter pessoas que comem demais, vivem para comer. Ela vai, com toda certeza, ter os níveis de triglicerídeo, colesterol. Ou pessoas que sabem que têm problemas já de um nível mais alto de açúcar no sangue, então tem a glicose alta e continua não se cuidando. Como chegará esse indivíduo no mundo espiritual? Então, muitas vezes nós geramos as nossas doenças. Não tem um adágio popular que diz assim, ó, só peru morre de véspera? Dizendo que ninguém morre antes da hora. Será que não? Será que às vezes nós não apressamos o nosso desencarne? Na realidade acontece o contrário. Poucas pessoas cumprem integralmente o tempo que foi concedido. Poucas. Vamos fazer uma analogia. Vamos imaginar uma vela acesa. Essa vela, se tiver uma janela aberta, a agitação da vela, vamos imaginar que esse vento que vai passar por ali não seja um vento suficiente para apagar a vela. Ela somente agita o fogo da vela. Essa vela, será que ela vai queimar mais rápido do que a vela que não tem vento batendo nela? Qual a vela que vai queimar mais rápido? A que não tem vento, que está acesa, tranquila, sem nada de vento. Não é sem ar, porque senão sem ar ela apaga. É sem vento. E uma outra tem uma janela aberta que está mexendo e sacudindo o fogo da vela. Qual que vai queimar mais rápido?
Aqui tem vento. Com certeza aqui tem vento. Vai queimar mais rápido. A gente pode fazer uma comparação. As nossas energias, muitas vezes, nós, com a agitação, com o nervosismo, com a ansiedade, com sentimentos de depressão, sentimentos de mágoa, de ressentimento, é como se nós agitássemos o fogo da vela e mais rapidamente vamos queimar, né? Menos tempo vamos ficar aqui. É como se nós estivéssemos desperdiçando a nossa energia. E no momento que nós desperdiçamos a nossa energia, se nós deveríamos ficar 70 anos, 80 anos aqui na Terra, talvez a gente reduza para 60, para 50, para 40. Enfim, depende do desgaste que nós estamos fazendo a nossa máquina orgânica. Então, raras são as exceções, né, de pessoas que atravessam a existência sem pressionar a nossa máquina física. Nós destruímos normalmente ou agredimos o nosso corpo de fora para dentro. Como? Muitos fumando, bebendo, com excessos alimentares, com ausência de repouso adequado. Hoje a nossa juventude está desdenhando o sono. Passam horas a fio no computador durante a noite. Depois acham que ao dormir durante o dia estão repondo as suas energias. Não é verdadeiro. Porque o nosso organismo precisa repousar durante a noite. Nós temos um relógio biológico. Nós temos um relógio interno que faz com que algumas substâncias sejam liberadas na nossa corrente sanguínea. E algumas delas precisam da escuridão total. Dentre elas, a melatonina. A melatonina é uma substância que ela é produzida entre 11h30 da noite até 2h30 da madrugada. Mais ou menos é esse período que o nosso organismo está liberando melatonina. Isso se nós estivermos no escuro. O jovem que vai dormir depois desse horário, ele vai fazer uma produção e uma liberação de melatonina muito pequena. E o que isso importa? A melatonina junto com o cortisol, que é um hormônio do estresse. Quanto menos melatonina, mais cortisol. E mais estresse. Então, os jovens que hoje acham que dormir é perda de tempo e que o melhor é ficar no Face, jogando isso ou aquilo, mais tarde, quando chegarem na nossa idade, verão que a vida vai lhes cobrar os abusos que têm cometido. Isso não é um ou outro, isso está sendo muito comum entre os jovens. Vocês concordam? A maioria passa a noite no computador. Acordado, isso já virou algo comum. Mas isso é por falta de entendimento do quanto o nosso corpo físico precisa de repouso. O repouso à noite, o repouso com liberação de melatonina, o repouso com o silêncio para que se possa aprofundar o sono. E aprofundando o sono, nós teremos a possibilidade, então, de recarregar as nossas energias físicas que tivemos o dia todo gastando. E também destruímos ou agredimos o nosso corpo de dentro para fora. Como? Como eu agrido o meu corpo de dentro para fora? Cultivando pensamentos negativos. Cultivando ideias infelizes. Sentimentos desequilibrados.
ciúme, inveja, ódio, rancor, pessimismo. Há pessoas tão habituadas a reagir com irritação e agressividade diante das contrariedades que um dia elas implodem com um infarto fulminante. Outras afogam seu sistema imunológico com mágoas, ressentimentos, angústias, favorecendo o que? A evolução de tumores cancerígenos. Então, nós temos que avaliar o quanto nós estamos cuidando do nosso corpo físico, que é um instrumento que Deus nos deu para nós obrarmos aqui na Terra. E se retornarmos antes do tempo, como será que nós chegaremos lá? Depois nós vamos falar sobre uma parte do livro Nosso Lar. Lembrando como André Luiz, médico, chegou ao mundo espiritual. Então, Divaldo Pereira Franco, ele conta, e ele disse que ele foi esclarecido pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, e ele diz que tudo aquilo que nós impregnamos no corpo, demoramos para desintoxicar no mundo espiritual. Por exemplo, se alguém fumou durante 20 anos, provavelmente ele levará um tempo correspondente para se desintoxicar dos efeitos do cigarro no mundo espiritual. Mas como se o indivíduo vai estar sem o corpo físico? Mas nós temos um corpo espiritual. Que corpo espiritual é esse? É o nosso perispírito, que é o corpo do espírito e é o elo de ligação entre espírito e matéria. No momento em que nós impregnamos o nosso corpo físico com algo que não foi bom, nós também impregnamos o nosso corpo espiritual. Morte do corpo, mas nós continuamos com aquela impregnação daquilo que nós nos envolvemos. É só nós imaginarmos, há um tempo atrás, hoje, graças a Deus, vários locais, e graças à conscientização, né, vários locais não é mais permitido as pessoas fumarem em público. Mas eu me lembro, na minha época, em que a gente saía, ia a algum lugar, e a gente voltava desde o cabelo até o vestido, cheirando a cigarro. Porque sempre tinha outras pessoas fumando. Sempre tinha outras pessoas impregnando aquele local com o cigarro. E assim como nós lembramos da roupa, do cabelo impregnado daquela substância, daquele mau cheiro que o cigarro traz, nós também impregnamos o nosso corpo espiritual. E levamos um tempo correspondente nos desintoxicando. Quem se entregou à bebida ou a drogas pesadas permanecerá no além, uma temporada correspondente a esse período que se entregou à viciação. Então, segundo o espírito Manuel Filomeno de Miranda, o mundo físico é um mundo da pregnância, onde ficamos impregnados. No mundo espiritual, não vamos nos desimpregnar de uma hora para outra. A gente vai levar um tempo. Então, precisamos avaliar. No livro Nosso Lar, onde também teve o filme Nosso Lar, que conta, André Luiz conta a sua história. Ele era um médico aqui na Terra e quando passou para o mundo espiritual, desencarnou, ele ficou durante 8 anos no umbral, que é um local próximo à crosta terrestre, onde alguns espíritos ainda muito ligados às coisas da matéria permanecem ali durante um período, e ele ficou durante 8 anos. E lá ele ouvia alguns espíritos sombrios gritarem, chamarem ele de suicida. E ele lembrava
que ele não era um suicida. Como suicida? E aquilo mexia muito com ele. Depois que ele foi para a colônia espiritual, nosso lar, foi resgatado por espíritos mais elevados, ele, então, depois de um determinado tempo, chegou um médico, e aí eu vou ler para vocês o que esse médico disse. Disse assim: é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Quando ele ouviu isso, ele lembrou que os espíritos trevosos lá no umbral diziam a mesma coisa. E ele, apesar de toda a gratidão que ele estava sentindo por ter sido resgatado, estar sendo ajudado nesta colônia, ele não conseguiu ficar quieto. E ele disse: creio que haja um engano, asseverou o melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta a si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Inclinando-se mais atencioso, apontou algumas partes do seu corpo e disse: vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. Talvez a moléstia não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações daqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu, sem refletir, conduziram-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou muito o seu estado físico. E continuou: já observou, meu amigo, que o seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos em terrível menosprezo às dádivas sagradas? Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas do trabalho, que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. E quando ele ouviu isso, ele disse que ficou com muita vergonha. Ficou sem saber como reagir. Se deu conta de que ele menosprezou o seu corpo físico. E começou a chorar. Começou a chorar copiosamente. E o seu amigo espiritual, que estava ali, não mais o médico, mas Clarencio, ele faz uma consolação dizendo que ele não deveria chorar nesse momento, mas aprender com aquele erro.
E aí ele diz assim, ó, a tua posição é a do suicida inconsciente, mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Centenas de criaturas se ausentam na Terra em idênticas condições. Então, no momento em que nós não nos damos o trabalho de avaliar que as nossas emoções em desequilíbrio, que os nossos pensamentos negativos, que ciúme e tudo aquilo que é negativo, se nós alimentarmos, isso vai gerar em nós, sim, uma perda das nossas energias e com isso nós estaremos abreviando a nossa vida física. No livro Perispírito, de Zimmermann, ele diz assim, mas não é somente aí no domínio das causas visíveis que se originam os processos patológicos. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Tendo-se presente que a mente é geradora de saúde ou de doença, sempre mágoas, ressentimentos, irritações, crises do pensamento vão culminar com processos patológicos. Então, devemos avaliar o quanto nós estamos nos impregnando daquilo que não é bom. O quanto nós estamos nos permitindo impregnar. Porque alguém pode dizer, não, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas, tudo bem. Mas se eu alimento pensamentos enfermiços e mantenho isso, se eu sou pessimista, se eu não perdoo, tal pessoa fez tal coisa para mim, eu não perdoo, eu estarei abreviando a minha existência terrestre e vou ter que responder por isso. Se assim eu continuar sempre fazendo com que ressentimentos, mágoas estejam em meu coração sem que eu faça um esforço para mudar, eu entrarei no mundo espiritual como um suicida moral. Como disse o Espírito Clarencio, centenas de criaturas deixam a Terra nessa condição. Então, sabemos que nós estamos encarnados aqui, não para nos impregnarmos daquilo que não é bom, mas estamos aqui para aprendermos lições. As lições que a vida nos ensina. Podemos aqui mudar radicalmente a nossa forma de querer, de pensar, de sentir. Porque aquilo que eu sinto não tem relação direta com aquilo que acontece, mas sim com a minha interpretação frente àquilo que acontece. Eu posso achar que o vizinho está deixando o som alto para me provocar. E aí eu ficar irritada com o vizinho. Ou eu posso achar que o vizinho deixou o som alto porque ele quer ouvir o som mais alto e não se deu conta que ele mora num edifício onde existem outros apartamentos. Eu posso achar que é uma provocação comigo, ou eu posso achar que é um problema dele. E dependendo como eu faço essa interpretação, se eu acho que é comigo, eu vou com certeza me irritar muito mais. Então devemos lembrar que a colheita é livre, ou melhor, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E hoje nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos no nosso passado. E se nesta encarnação muitas situações acontecerem, que a gente acha que não estamos contribuindo para aquilo, isso pode ter sido de um plantio de uma vida anterior. E tudo é aprendizado.
mas precisamos estar muito conscientes de como nós estamos levando a nossa vida. Tem pessoas que dizem, mas eu não quero ser espírita, porque ser espírita é muito difícil. Porque o espírita não pode isso, não pode aquilo. Não. A doutrina espírita não proíbe nada. Ela nos esclarece. Só que se nós temos o esclarecimento e mesmo assim fazemos de forma inadequada, a nossa responsabilidade é maior do que aquele que não sabe. Então a doutrina não diz você não pode. Você pode, mas será que deve? Será que eu devo? Temos que pensar. Porque queremos chegar no mundo espiritual vitoriosos, não é assim? Queremos chegar no mundo espiritual olhando para trás e vermos que cometemos erros, não tem como não cometermos erros. Mas que a gente cometeu também várias coisas que foram boas, situações que foram interessantes, que serviu para o nosso progresso, que servimos também como uma ponte para o progresso de alguém. Isso é muito bom. Mas depende da nosso empenho, da nossa vontade. Para sairmos vitoriosos daqui, nós precisamos fortalecer cada vez mais a nossa vontade, o nosso ânimo, a nossa disposição, a nossa fé em Deus, acreditando e sabendo, como nos diz Joana de Ângeles, tudo que nos acontece está dentro das nossas necessidades evolutivas. Então, se algo está acontecendo em minha vida, está dentro da minha necessidade. Não é que tinha que acontecer, eu preciso daquilo para aprender. Posso aprender ou não. Nós somos livres. Eu posso ver o que a vida quer me ensinar com isso, ou eu posso ser um aluno que não quer aprender, que faz de conta que não ouve aquilo que foi dito. Então, como falei antes, já conheci pessoas que disseram, não vou mais na casa espírita. Mas por quê? Não gostou das palestras? Não gostou do estudo que foi? Não, é muito difícil ser espírita. Para eu continuar indo lá, eu vou ter que mudar. E eu não quero mudar. Eu vou ter que mudar os hábitos. Não se dando conta que um dia a pessoa terá que mudar. Quando? Quando? Se ela não quiser mudar durante toda essa encarnação, quando ela terá que mudar? Quando desencarnar, ela vai se dar conta. Primeiro, ela vai mudar o estado dela, né? Ela está aqui no corpo físico, ela vai passar para o mundo espiritual, né? Ela vai estar, então, numa grandes mudanças. Aqueles que ela convivia não serão mais os mesmos que agora ela vai conviver. E vai estar impregnada de quê? Não sei. Depende do que ela se impregnou. Se foi de amor, se foi de bondade, se foi de otimismo, se foi de fé, se foi de coragem, muito bem. Agora, se foi de outras coisas, ela terá que ficar um tempo se desimpregnando no mundo espiritual. Então, façamos essa reflexão. Será que eu não estou sendo um suicida moral? Será que eu não estou desgastando as minhas energias físicas, psíquicas, emocionais, de forma a desperdiçá-las? Como eu estou usando esse tempo que Deus está me dando? Está sendo para aprender? Ou estou vivendo de uma forma inconsciente? Sem saber por que estou aqui, por que vivo, por que nasci? Não. Nós sabemos que nada é por acaso. Tudo tem um porquê. E que cada um de nós consiga deixar luzes por onde passar. Que cada um de nós faça o seu melhor, onde se encontrar. Que a gente consiga florescer onde nós estamos plantados. Que a paz do Mestre Jesus, a confiança em Deus, seja uma constante na vida
de todos nós e que cada um de nós faça o seu esforço para se tornar um vencedor. Lembrando que vencedor é aquele que vence a dor. Obrigada pela atenção.